Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Vamos à leitura breve de 2 versículos apenas do livro de Gênesis, no seu capítulo 22. Diz assim: Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o. Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: Toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Graças a Deus pela sua palavra e que o Santo Espírito nos abençoe nesse breve momento de reflexão. Abraão, o pai da fé. Abraão é uma das vidas mais significativas, né, registradas aqui na Escritura. Abraão, o pai da fé. Nós conhecemos vários gêneros literários, vários gêneros. A ficção científica, que está em alta, né, o romance, a aventura, o drama, a comédia e todas as variações desses mesmos gêneros. Agora, pode a vida Pode algum fato da vida humana ser considerado uma alegoria, um provérbio, né? um dito sábio, uma instrução pela sabedoria? O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, declarou que ele se sentia como que exposto num espetáculo, né? Que a vida dele como apóstolo, como missionário, tudo que ele passava, tudo que ele sofria, parecia um espetáculo, né? Sendo exposto diante de todos pela fé que ele tinha em Deus. Então, a palavra de Deus concorda. O livro de Hebreus declara, declara que os fatos que ocorreram no Monte Moriá, quando Abraão pretendeu sacrificar seu filho único, matar, né, seu filho único com Sara, Isaac, chamado unigênito de Sara e de Abraão, figuradamente ele o recobrou da morte. Então, a vida pode ser considerada também, sob alguns aspectos, uma parábola, algo que pode ser utilizado por outros como objeto de reflexão, introspecção, buscando uma compreensão dos eventos, do agir de Deus na história da humanidade, daquela pessoa em específico. Deus não tenta ninguém. A Bíblia declara que Deus a ninguém tenta. Deus não tenta. Deus não seduz. Deus não engana. Deus não mente. Mas Deus se deu o direito de provar a fé desse homem chamado Abraão. Abraão, o pai exaltado, pai de multidão, o nome é Abrão, depois passou para Abraão. Deus mudou o nome dele para realçar, né? Pai exaltado, pai de multidão. O nome dele parecia uma brincadeira de mau gosto sob certos aspectos, porque Abraão e Sara não tinham filhos. Sara era estéril. Sara não podia gerar filhos. Muito embora naquele tempo fosse possível, nessas circunstâncias, o homem contrair um novo casamento, né? Ele podia casar para ter filhos com outra esposa sem que dispensasse a primeira. Abraão nunca o fez. Abraão nunca o fez. Mas Abraão viveu debaixo dessa promessa de Deus, acreditando que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Sarai, princesa, Sara, minha princesa, faz parte da promessa, faz parte do pacto, faz parte da aliança. Esse casal é, tem um propósito unido, tem um propósito único para a vida deles. O escritor retrata muito mais o aspecto da vida de Abraão, como é comum em todo o gênero literário, como é comum também sob a perspectiva da época. Né? A mulher, quando é citada na escritura ou em livros antigos, é porque ela era alguém muito importante. Normalmente as mulheres eram esquecidas, deixadas de lado. Tanto isso é fato que Sara aqui, as mulheres que aparecem na Bíblia, eram mulheres excepcionais.
mulheres acima da média. E eles viveram em obediência a Deus, peregrinando por uma terra que não pertencia a eles, mas que eles tinham a promessa de receber. A certa altura da vida, quando Abraão já estava lá com seus 80 e tantos anos, Sara imaginou que ela estava fora da promessa, que ela estava fora do, do que Deus havia prometido para Abraão. Ela já não podia ser mãe, já havia cessado a, a fertilidade, né? Muito embora fosse estéril, mas já havia cessado a fertilidade, já estava com uma idadezinha avançada. Ela pegou uma escrava, né? Que vivia sob a guarda dela, pertencia somente a ela, e deu a Abraão para que Abraão a possuísse e tivesse filhos através daquela escrava que pertencia. E aconteceu o nascimento de Isaque quando Abraão tinha 86 anos de idade. Até aí tá praticamente no limite, mas o homem é fértil praticamente durante toda a sua vida, durante quase toda a sua vida, né? Chega uma hora que a coisa não se resolve mais, não vai mais para frente. Mas Abraão foi pai de Isaac. E tem toda aquela história de, de, de Sara com a mãe do Isaac. Na prática, Sara estaria adotando Isaac, né? Mas Abraão teve esse primeiro filho. Não era isso que Deus queria. Não era isso que fazia parte do plano de Deus. Sara agiu pela sua própria vontade, tentando não ajudar a Deus, como alguns pensam, mas acreditando que o obstáculo era ela, né? Num determinado momento da vida, ela achou que quem estava atrapalhando Deus cumprir a promessa feita a Abraão era ela, e ela tentou resolver. E quando nós tentamos intervir naquilo que Deus se comprometeu fazer, nós acabamos criando problema para nós mesmos. Depois tiveram aí alguns outros probleminhas. Passado algum tempo, quando Sara estava perto dos 90 anos e Abraão por volta dos 100, ou seja, sem chance nenhuma de terem filhos, né? Tinha acabado o ânimo, o ímpeto, a disposição, a vida sexual do casal era nenhuma. Era nenhuma. É o que diz a Bíblia. A Bíblia diz claramente, é isso daí. Muito embora um vocabulário um pouco rebuscado, poetizado, mas o casal não tinha mais vida sexual. Abraão amortecido, é essa a palavra que a Bíblia diz. Abraão já era um homem amortecido. Está falando da vida sexual do casal. Quando não tinham mais nenhuma chance, Deus apareceu mais uma vez através de anjos e comunicou que dentro de um ano eles teriam um filho. E Sara riu. Sara achou graça. Como qualquer um riria, né? Como todos nós riríamos, debocharíamos, porque isso não acontece. Mas aconteceu. A Bíblia não entra em detalhes, mas esse casal como que rejuvenesceu. Aos 90 anos de idade, Sara foi mãe. Sara deu à luz a Isaque, né? O unigênito de Abraão com Sara. Abraão, centenário, foi pai. Abraão foi pai em idade avançadíssima. Um milagre, um feito único de Deus. Tá? E o casal está vivendo em paz, está vivendo em alegria. Sara havia se desfeito de Agar e de Ismael, conforme as crianças cresceram, ela se indignou e disse que Ismael não seria herdeiro junto com Isaque, o filho dela, ou seja, ela rejeita Ismael e rejeita Agar. Muito embora, pelo costume da época, ela não pudesse fazer aquilo, né, se desfazer da mulher e do filho,
Abraão estava angustiado, mas Deus falou com Abraão que ele devia fazer a vontade de Sara, porque de Ismael também ele faria uma grande nação. Um problema, não posso falar que um filho é um problema, mas as circunstâncias, né, que proporcionaram o nascimento de Ismael, algum tempo depois gerou ciúmes, gerou contenda. Assim, Ismael foi como que apartado de Isaac. Viviam Abraão, Sara e Isaac. Passados já alguns anos, o garoto já era jovem, né? Já era um rapazinho. Deus convoca Abraão. Esse chamado que a Bíblia relata aqui, Abraão, Abraão, você precisa entender como se fosse um chamado. Você imagina uma hierarquia militar em que um alto oficial convoca um subordinado para uma missão. Então, Abraão se apresenta. Eis-me aqui, Senhor, significa, eis-me aqui, Senhor, para cumprir a sua vontade. Né? Eis-me aqui, Senhor, pronto para obedecer. E o que Deus pede para Abraão é algo incrivelmente perturbador. Não precisa ficar com medo de considerar absurdo isso, porque desde os tempos mais antigos, muitos cristãos tentam criar um remendo aqui no texto, dizendo que Abraão deve ter confundido o que Deus disse a ele. Que não é possível que Deus fizesse um pedido desse, ou que Deus exigisse algo tão grotesco de um pai de um filho único. Deus e Abraão eram amigos de longa data. Muito embora a família de Abraão, que vivia lá na Caldeia, em Ur dos Caldeus, estivesse envolvido com a idolatria reinante no mundo naquela época, Deus convoca Abraão, convoca a família de Abraão para que eles saíssem daquela terra. E eles saíram. Deus não era desconhecido de Abraão e da família de Abraão. Deus não era estranho a Abraão. Quando Deus ordena a Abraão para que ele peregrinasse pela terra, uma vida de seminômade, ele não questiona, ele obedece, ele vai. Ele conhecia a Deus. E Deus conhecia bem a Abraão. Naquele mundo, eu peço a Deus que isso não volte nunca, era comum a exigência de sacrifícios humanos. Crianças eram sacrificadas a diversos deuses e outras abominações naquela época. Então, os reis tinham total controle, total domínio sobre a vida da população que estava sob a guarda dele, no seu reinado. Eles podiam exigir sacrifícios. Reis e sacerdotes, via de regra, estavam próximos, né? Um dava a proteção e o outro mantinha o tal culto aos deuses que eles serviam. Não vou ficar aqui citando nomes dessas entidades ou os tipos de sacrifício, porque isso é uma coisa que você estuda, você aprende, depois você se arrepende, né? Você fala, eu poderia ter vivido melhor sem conhecer esses detalhes. Mas quando Deus chama Abraão e exige o impossível, Abraão não questiona. Abraão não questiona Deus. A Bíblia declara que Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Caminharam 2 dias. Ao 3º dia, quando Abraão olhou ao longe, né, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. E Abraão fala para os servos dele, permanecei aqui com o jumento
eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. E voltaremos a vós. Essa expressão aqui, e voltaremos e retornaremos, adoraremos e voltaremos a vós. Deixa claro, deixa evidente que Abraão acreditava de alguma maneira, não, acreditava da única maneira que Deus, se Deus permitisse que ele realizasse o sacrifício, Deus ressuscitaria o seu filho Isaque. Abraão não tinha dúvidas com relação a isso. Até esse exato momento, nesse período aqui, nós não temos relatos de que alguma ressurreição tivesse acontecido, de que Deus tivesse ressuscitado algum morto. Nós não temos esse relato na Bíblia. Mas Abraão tinha essa fé. Por que Abraão tinha essa fé? Pessoalmente, eu acredito que devido a tudo que ele viveu, tudo que ele passou, especialmente ser pai aos 100 anos de idade, depois de ter passado já algum período, né, sem vida sexual, né? Tanto que Sara, quando ouve o anjo falando com Abraão que ela seria mãe, ela se riu, que ela estava pensando que ainda terei prazer sexual, eu com 90 anos e Abraão com já idoso também. E tiveram. Uma parte da vida deles é como se fosse uma ressurreição, na verdade, né? É como um rejuvenescimento, uma restauração. E Sara, depois disso, viveu até os 123 ou 127 anos de idade. Sara viveu bastante, né? Foi mãe aos 90 anos e teve uma longa vida. Abraão foi até os 175, quase que dobrou depois dessa experiência. Então ele já havia presenciado em si, do próprio corpo, na própria vida, um milagre. Um milagre. O escritor de Hebreus fala que, pela fé, é o capítulo 11. 11 de Hebreus é um capítulo muito conhecido. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Só que essa palavra é usada em relação a alguém que não Cristo Jesus, né? Em Hebreus e lá atrás. Só a Isaque é referido como unigênito, além de Jesus Cristo. Ainda que Deus lhe tivesse prometido por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida, porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Simbolicamente, como que através de uma parábola, a parábola do Monte Moriá, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que ressuscita os mortos. A palavra de fé, quando chegaram ao Monte Moriá, que Isaac vê Abraão preparando tudo, né? Ele pergunta para o pai: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar juntos. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Finalmente, quando chegaram no lugar apontado por Deus, Abraão preparou, construiu o altar, colocou a lenha, amarrou o filho, colocou o filho sobre a lenha, pegou um cutelo, como que uma faca, né? Igual esses cutelos que tem hoje aí, meio faca, meio machado. E ele estava pronto para sacrificar o filho quando o anjo do Senhor chamou ele de volta: Abraão, Abraão. Ao que prontamente ele respondeu: eis-me aqui. E o anjo diz para Abraão: não estendas a tua mão contra o rapaz, não lhe faças nada.
Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. E Abraão olha ao lado e vê um cordeiro, e esse cordeiro é a provisão de Deus, é o substituto para Isaac. E esse cordeiro é sacrificado. Abraão acreditou em Deus. Abraão acreditou que Deus era capaz de fazer algo que nunca havia acontecido. Não havia esse relato. Ninguém tinha conhecimento do relato de que Deus ressuscita um morto. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto à veracidade desses acontecimentos. E também não tenho nenhuma dúvida de que Abraão não se confundiu. Veja, Abraão, amigo de Deus. Deus conversava com Abraão. As pessoas hoje em dia têm exagerado nas figuras de linguagem, né? Um tal de Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. É uma figura de linguagem. E algumas pessoas deixam que outros imaginem que Deus de fato está falando com elas. É pouco provável que isso esteja acontecendo. É pouco provável. Nós compreendemos que Deus fala conosco através da palavra dele, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Mas não diretamente, como falava com Abraão ou como falava com Moisés. Abraão acreditou que Deus podia ressuscitar o filho. Abraão não questionou a Deus, mesmo diante de uma situação absurda. Outro pensamento, e esse é um pensamento meu, né? Que Deus não permitiu que Abraão sacrificasse a criança, porque você imagina a quantidade de loucos querendo agradar a Deus fazendo uma abominação dessas. Naquele tempo as pessoas eram obrigadas, eram constrangidas a realizarem esses sacrifícios aos deuses. Entrar nesses detalhes é constrangedor para mim, porque você passa a ver toda a maldade, toda a malignidade que havia no mundo naquela época. Vivendo fora do que nós podemos chamar grandes centros daquela época, Abraão vivia como que protegido de toda essa maldade. Abraão sendo guardado por Deus, Abraão vivendo uma vida de comunhão e de obediência a Deus. Abraão não era perfeito. Abraão não era perfeito. E a Bíblia é o único livro que não esconde os defeitos ou os pecados de absolutamente ninguém. De absolutamente ninguém. Muito embora fosse homem, como qualquer homem, Abraão é um daqueles que foi até o seu limite. Abraão foi até o fim. Abraão permaneceu acreditando. É aquele que quando Deus falava com ele, ele se apresentava. Eis-me aqui, Senhor. Se aos 40, aos 50, aos 70, aos 80, aos 90, aos 100, aos 120, aos 150, até que finalmente Deus o chama e ele, eis-me aqui, Senhor. Todos nós estamos dispostos a ir até certo ponto. Se bem que a Bíblia convoca-nos a que sejamos fiéis, obedientes até a morte, até o fim. Não estou questionando a fé ou a capacidade desta ou daquela pessoa de viver uma vida de obediência a Deus. Mas Abraão foi até o fim de si mesmo, foi até o limite de si mesmo, numa vida de obediência ao Deus Todo-Poderoso. A parábola, esta é uma parábola do Monte Moriá, que aponta para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nosso Senhor Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.